E, e. Muito bom, estamos ao vivo aqui, né, em mais uma aula aí, uma masterclass, né, assim como chamamos. Eu sou o Marcos Castro, da MKT Lançamentos Imobiliários, e vamos aqui para esse projeto, né, de aula onde a gente busca aí compartilhar o nosso conhecimento, né, de modo a contribuir com que outras pessoas possam também, né, estar cada dia mais se aproximando aí do sucesso que elas desejam, tá? E a nossa masterclass de hoje eu vou falar sobre o mundo ideal e o mundo real no setor imobiliário, né? O que que é essa diferença do mundo real, do mundo ideal? De que forma que isso transforma a sua vida, transforma o seu pensamento, os seus sentimentos, né, as suas ações no dia a dia e pode, né, te ajudar a trazer um resultado mais expressivo, né? Então, o objetivo é entender isso, de que forma que você tem se portado, que você tem vivido, mais no mundo real ou no mundo ideal. E daqui a pouco eu vou explicar aí essa diferença. Deixa eu só conferir aqui a transmissão aqui dentro do YouTube, né, de que forma que tá. Então tá beleza, tá rodando normal. É um tempo aí que você tem para poder pegar também um papel, uma caneta e poder estar anotando aí tudo que eu vou estar compartilhando aqui com você nessa live aqui de hoje, tá? Então é muito importante com que você anote para que você possa automatizar de uma maneira, né, mais rápida ainda esse conhecimento, né? Conteúdo esse que eu não tenho dúvida que tem o poder aí de transformar, né, a sua vida. E só depende de você. Aquilo que depende de mim eu estou fazendo. Planejei a aula e estou compartilhando aqui esse conteúdo, tá? Então eu preciso que você venha junto comigo, que você também dê o melhor de si, tá bom? Vou me apresentar, né, para quem está chegando aqui ao canal. Eu sou o Marcos Castro, especialista em marketing e diferenciação, né, em lançamentos de empreendimentos imobiliários. Sou aqui da MKT Lançamentos, né, empresa parceira e lançadora oficial dos empreendimentos aí da Urban Gold Urbanismo, tá? Do nosso amigo aí Dílio Tristão. Então é isso, a gente está numa parceria aí já tem algum tempo e o objetivo nosso, né, é lançar empreendimentos que possa transformar, né, a vida de muitas pessoas através do projeto, de uma infraestrutura, né, muito bem feita, moderna, né, eu vou dizer assim, um meio um pouco mais inteligente, onde a gente busca preparar os ambientes para o futuro. E a gente vê que o futuro aí está muito bem relacionado à parte tecnológica, então a gente precisa preparar para poder dar mais qualidade de vida e condições para as pessoas poderem viverem melhor nos aspectos cognitivos, sociais, no aspecto físico, tá? Então é isso. É... Vou pedir você para poder se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Tem um botãozinho vermelho aí abaixo para você poder clicar e se inscrever para você poder ser notificado sempre que a gente tiver, né, uma live, uma aula ao vivo ou outros conteúdos que a gente está produzindo no campo, no dia a dia, mostrando a realidade. Não é do que fazemos, é o como que a gente faz, né? Estudo de viabilidade de empreendimento,
a parte de planejamento, de execução do marketing para o lançamento, né, de algum desses empreendimentos, o processo que a gente desenvolve para poder conectar com mais pessoas, para poder captar áreas. Então, tudo isso eu quero compartilhar com você aqui dentro desse canal, mas para isso eu preciso que você se inscreva, com que você vá aí no sinalzinho, ó, de joinha e clique lá para o algoritmo entender, para o YouTube entender que isso é um conteúdo de valor e poder escalar também o alcance desse conteúdo com mais pessoas, tá? Então clica aí e se inscreve. Esse é o pagamento. Então vamos lá. Por que que eu estou trazendo esse conteúdo, esse assunto para o setor imobiliário, né? O mundo real e o mundo ideal, né? E a pergunta, em qual mundo você tem mais vivido? Por que que eu estou trazendo esse conteúdo? Daqui a pouco eu vou te explicar o que que é essa diferença do mundo real e o mundo ideal. Eu vou compartilhar aqui uma tela aqui, ó, onde eu vou anotando algumas coisas aqui, ó. E o objetivo disso aqui é melhorar a sua experiência. Então, vou começar aqui com a pergunta: por quê? Por que eu estou trazendo este conteúdo? Esse porquê ele é muito simples. Eu dividi aqui em 3 pilares desse porquê. O primeiro está relacionado a resultado. Como assim resultado? A gente quer contribuir para que mais pessoas possam, né, escalar os resultados aí nesse setor imobiliário. Então, o que a gente busca é o crescimento, é o desenvolvimento de mais pessoas, de mais profissionais, profissionais capacitados. Por quê? É o conhecimento, são as informações que têm o poder de mudar o jogo, que têm o poder de, vou dizer assim, fazer aquele ajuste que está faltando para você poder crescer mais, para que você possa aumentar ainda mais essa projeção e essa expectativa de crescimento que você tem no mercado. E hoje, a MKT Lançamentos Imobiliários, juntamente com a Urban Gold Urbanismo, a gente precisa de pessoas, de parceiros, né, muito bem capacitados, porque quando o parceiro nosso cresce, a gente cresce junto. E a gente busca o conhecimento e compartilha. Por quê? Porque quando a gente cresce também, na parte inteligência, né, no desenvolvimento cognitivo, no acesso à informação, a gente contribui para todas essas pessoas que estão na nossa esfera de influência ao redor, elas também crescem. Então a gente depende um do outro para poder crescer. Se você começar a crescer e as pessoas que estão em sua volta, elas não crescem, elas não acompanham, acaba que elas ficam como se fosse uma corda te puxando, te limitando. Então a gente precisa crescer um pouquinho, puxa a pessoa que está junto para cima. Pessoa crescer um pouquinho também, ela vai te puxar. Então eu digo que ninguém constrói nada grande sozinho. A gente precisa um dos outros. Então, o primeiro porquê é o resultado. Resultado. Vou pôr aumentar o resultado. Aumentar o resultado de nossos parceiros. E você que está aí acompanhando, você já é um parceiro nosso, tá? O segundo está relacionado à parte de profissionais consultores. Ó, profissionais consultores. Como assim, Marcos? Profissionais consultores? A gente tem a mentalidade que precisamos, não é do vendedor, precisamos do consultor. E um consultor, que é o terceiro porquê aqui, ó, que tenha integridade. Tem que ter integridade. Marcos, mas qual que é a diferença do vendedor e do consultor? Por que que é mais viável para mim ser um consultor do que ser um mero vendedor? Deixa eu te contar uma história que você vai entender essa diferença. Certa vez eu fui numa loja muito grande, especialista na parte do audiovisual, de câmeras, né, para transmissão, para gravação, e eu fui em busca de fazer aquisição de uma câmera e eu já sabia o modelo. Eu tinha entrado na internet, realizado algumas pesquisas e identifiquei lá o modelo que eu gostaria. E na época era uma T6i da Canon. Cheguei até a loja, falei lá com o vendedor, esse era sim o vendedor. Você vai entender, mas não estou elogiando ele não, você vai entender. O vendedor ele não vai ser um elogio aqui nesse caso.
Aí falei para ele que eu precisava de uma câmera para poder fazer gravação no dia a dia e que eu queria um modelo da Canon T6i. Aí ele não tinha esse modelo disponível, mas ele tinha vários outros modelos da Canon. Aí ele falou: Ó, Marcos, essa eu não tenho, mas eu tenho uma outra que é melhor do que ela. Vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele me levou, me mostrou o modelo da T6 EOS. E eu perguntei, mas por que que ele é melhor? Ele não é uma câmera mais nova, é um modelo que saiu recentemente. Então é uma tecnologia mais nova que vai te dar uma qualidade final de imagem, de vídeo e de foto muito melhor. Aí eu falei, mas ela tem entrada para microfone? Aí ele foi abrindo e me mostrando. Falou, ó, aqui você liga o microfone, aqui tem uma outra entrada aqui que dá para você poder ligar uma bateria externa, né? E assim, a principal coisa que eu estava atento para poder comprar, que tinha que ter na câmera era a entrada para microfone. Porque se a gente for gravar com o áudio da câmera, acaba que não fica um áudio assim muito bom, tá? E o que que aconteceu? Olha só, ele me mostrou a câmera e eu olhei, só porque na câmera ela tem as entradas, plugin P2, HDMI, mas não está escrito lá o que que é. Aí eu fui olhando e confiei nele. Ele falou que tinha entrada aí então para microfone. E olhei e falei, não, beleza, se é um modelo mais novo e tem o que eu preciso, então eu vou levar. Como se diz, pode embalar que eu vou levar. E ele me vendeu até um carregador portátil. Só que na verdade, deixa eu te contar um negócio. A câmera depois que eu levei para casa e fui utilizar e descobrir, ela não tinha entrada para microfone. Aí eu fui buscar na internet e vi que os modelos T6 EOS não tem entrada para microfone. Fiquei na mão. Aí como que eu ia produzir um conteúdo de qualidade se eu não tinha como ligar o microfone? Então foi uma aquisição de um recurso de um valor elevado, né? E que o vendedor ele não entendia do produto. Eu nem sei se, às vezes ele poderia até entender, vai que ele tentou foi fazer com que eu levasse a câmera e não preocupou com esse ponto de valor, com o resultado que eu teria, com o benefício que eu gostaria de ter com a câmera. Então assim, ó, eu fui embora, né, e me senti lesado. Eu me senti lesado, porque quando eu busquei as informações, a câmera não tinha o recurso que eu precisava. Então foi muito ruim. E isso eu digo que ele teve uma atitude aí, não de consultor. Ele teve uma atitude de uma pessoa que nem vendedor não é. Faltou o quê? Faltou integridade, que é um dos pontos que a gente está trabalhando aqui, ó. Além de ser um profissional consultor, tem que ter integridade. O consultor ele é aquela pessoa que ele dá muita informação. E você já parou para analisar que muitas das vezes o cliente chega, até aí, né, dentro do setor imobiliário, em busca de fazer aquisição de um imóvel, o cliente chega com uma, eu vou chamar de crença, que o imóvel ideal para ele é um imóvel que tenha X e Y, que seja em determinada localização, ou às vezes um produto, um serviço que ele quer comprar, contratar, ele também chega com uma crença de que o melhor é aquilo. E você precisa entender a necessidade. O que que é a necessidade? A pessoa faz aquisição não é pelo produto, pelo serviço em si, é pela transformação que aquilo vai gerar para a vida dela. Então ela compra, eu digo, a transformação. Pensa comigo aqui, ó, um exemplo. Vamos pegar aqui um canetão, marcador de texto. Esse canetão marcador de texto. Eu compro ele, não é o canetão. Eu estou pensando, é o livro que eu estou lendo, que eu vou ter oportunidade de marcar, vai ficar de amarelo ali, bem destacado, uma parte importante, né? Várias partes importantes, aonde eu preciso, depois eu não preciso, às vezes, ler o livro todo para ter acesso às informações mais importantes. Eu pego somente o que está grifado de amarelo. Então, o que que eu compro? A transformação que isso aqui vai me entregar, tá? Porém, o que eu levo para casa é o quê? O produto. Então, é uma primeira chave que você precisa virar dentro da sua cabeça. Entender o problema que a pessoa tem, para você entender o objetivo que ela busca, a transformação que ela busca para a vida dela, e em cima disso você vai apresentar as alternativas. Eu digo que não é você que vai decidir para o cliente, é o cliente que vai decidir, mas o consultor, o diferencial dele para o vendedor, é que o consultor ele dá uma quantidade de informação
que oportuniza o cliente a ser reflexivo e crítico para ele definir com certeza o que é o melhor para ele. Então, assim, você não tem que escolher para a pessoa, mas você só tem que ampliar o conhecimento dela, porque com o conhecimento, com as informações, ela vai ter o poder de definir com segurança, com assertividade, aquilo que é a melhor opção para ela. Então, olha a experiência que eu tive na aquisição dessa câmera. O vendedor ele não teve a atitude de um consultor de dar informação. Muitas das vezes as pessoas ficam muito presas em questões técnicas, né, de configuração, de modelo, né, do produto ou alguma característica assim, e deixa de dar as informações. Então, o diferencial do consultor é isso, tá? É... Então, vamos voltar aqui, ó, o porquê de estarmos realizando essa série de aulas de Masterclass é isso, é aumentar o resultado de nossos parceiros, a gente conseguir transformar um pouco a mentalidade para criarmos, né, profissionais que sejam consultores e não somente vendedores, e profissionais que tenham integridade, gente, integridade. Olha só, Marcos, como assim integridade? Ser íntegro é o seguinte: ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, sincera. E se você estiver realizando alguma coisa que você não tenha coragem de contar para as pessoas que você está fazendo, é porque você não está sendo íntegro. Então, se você em algum momento tiver dúvida se você está tendo integridade ou não, faça essa pergunta para você. Eu tenho coragem de contar para as pessoas que eu estou fazendo isso aqui, ó. Se a sua resposta for não, então é porque você não está agindo com integridade, tá? Então é isso. Vamos seguir. Seguindo em frente, é, eu preciso te contar que em muitos processos de consultoria que eu realizei com dezenas de empresas, eu constatei uma coisa. O que eu constatei? Eu concluí. Eu concluí o seguinte, pessoal, ó, que a maior barreira que impede os empreendedores de crescer é a barreira de viver e tomar a decisão no mundo real, né? Eu preciso escrever isso aqui. Eu concluí que a maior barreira que impede. Ih, ficou maiúsculo, peraí. Maior barreira que impede os empreendedores de crescer é a barreira de viver e tomar decisão. Olha só isso, ó, viver e tomar decisão no mundo real. Ficou 2 dias, eu vou corrigindo aqui devagarzinho. Então vamos lá, o que eu estou querendo dizer com isso? Ó, muitos empreendedores, eles não conseguem tomar decisão no mundo real. Eles vivem no mundo ideal. Marcos, mundo ideal? O mundo ideal, ele é um mundo que eu vou dizer que ele não é verdadeiro. Ele é um mundo que existe só aqui, ó, dentro da sua cabeça. E você toma decisões e as emoções que você sente no dia a dia é baseado no que é real, não. É baseado no que está dentro da sua cabeça. Às vezes chega uma pessoa, te fala uma coisa, você se sente ofendido. E aí você já começa com um monte de coisa dentro da cabeça ali. E essas coisas que vai acontecendo dentro da cabeça, ela vai gerando emoção. Essa emoção, né, ela vem para o nosso corpo e a partir disso também a gente começa a tomar decisões. Só porque as decisões que você toma pautado no que é ideal, no que está só dentro da sua cabeça, ela não é uma decisão tão assertiva. A decisão assertiva ela é pautada, ela é definida de acordo com o real. É o que acontece lá fora.
Então, assim, a sua cabeça faz parte do mundo real. Olha isso, a sua cabeça, o que você pensa, faz parte do mundo real. Mas a sua cabeça, o mundo ideal, ele é só seu. Ou seja, o mundo real ele não está dentro do mundo, das decisões do seu mundo ideal. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa transformar. É isso. Então o que que acontece? Existem vários problemas, várias áreas, eu vou chamar assim. Vamos escrever aqui, ó, áreas com problemas de realidade no setor imobiliário. Eu estou colocando setor imobiliário, mas assim, ó, isso aqui se aplica a tudo. Não é só o setor imobiliário, não, se aplica a tudo. Então, existem muitas áreas com problema aí, né? Então, o que que acontece? Eu preciso citar para você essas áreas. Primeira área, gestão de pessoas. Vou pôr minúsculo, gestão de pessoas. Segunda área, depois eu vou comentar uma por uma. Essa gestão de pessoas, eu digo para vocês que talvez, com certeza, talvez não, é o maior problema da maioria das empresas. A maioria dos empreendedores tem dificuldade, tem muito problema com essa parte de gestão de pessoas, com rotatividade de funcionário, com intriga, com crescimento da empresa. A empresa às vezes não cresce, o problema pode estar nas pessoas que estão lá dentro, tá? Segundo passo, gestão financeira. Gestão financeira é outro problema aí que é impactado por decisões que são tomadas baseadas no mundo ideal. O mundo ideal e ele vai te limitar o crescimento. Terceiro problema, ações de marketing. Marketing. Próximo, ações de network. Network. Outra área, capacitação. Daqui a pouco eu vou destrinchar e explicar melhor cada uma dessas áreas aqui, de que forma que o mundo ideal está afetando, né, essa área sua. Negociação, parceria, eu vou pôr sim. Parceria. Negociação, parceria. Então essas aqui, ó, são áreas que eu vejo, que eu concluí aí em muitos processos, né, de consultorias e eu percebi na prática que os empreendedores eles só estão enxergando o mundo ideal, eles não têm consciência do mundo real e as decisões que eles tomam no dia a dia têm impactado de forma direta e não muito positiva nessas áreas aí que eu citei. Então, a gente precisa entender o que que é o mundo real para você trazer para a consciência a existência dele e no dia a dia você poder se policiar, você poder fazer gestão dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas decisões, das suas ações no dia a dia, para entender aonde que precisa ajustar, aonde precisa mudar essa frequência para sair do ideal e ir para o real. E dessa forma você vai perceber que o crescimento seu ele começa a ser maior. A produtividade sua é maior. O sofrimento emocional que você tem, ele é muito menor. Deixa eu já te dar um dado aqui, ó. Você sabia que 80% das coisas que você tem medo que aconteça, elas não vão acontecer? Às vezes você fecha um serviço, um contrato, fecha alguma coisa que você vai realizar e você fica inseguro. Você fica com uma série de medos, são tantas coisas que pode dar errado, e aí fica aquele negócio, nossa, e se der errado? Então, 80% daquilo que você acredita, o que você acredita, eu estou falando que está no mundo ideal seu. 80% dessas coisas não vai acontecer. Tanto que você vai lá, realiza o serviço, né, entrega todo o seu trabalho, e dá tudo certo. Aí você tira um peso das costas, você respira fundo
Ah, nossa, deu tudo certo, obrigado, Deus. E não acontece. E se você parar para poder avaliar, quantas vezes isso já não aconteceu, quantas vezes isso não tem acontecido contigo. Por quê? Porque é o seu mundo ideal que está no controle, é o seu mundo ideal que está trabalhando, tá? Então a gente precisa mudar isso. Vamos trazer uma exemplificação maior aqui, ó, para você poder ter mais clareza sobre o que que é um mundo ideal, o que que é um mundo real. Daqui a pouco eu volto nessa parte aqui das áreas com problemas de realidade, para a gente poder falar mais sobre elas. Então, ó, no real é preciso seguir regras. No real é preciso seguir regras. Seguir regras. Obedecer às leis. Às vezes parece que é meio enjoativo ficar escrevendo e eu vou pausando, mas assim, aqui a gente está muito preocupado no seu entendimento, porque é o entendimento que vai transformar aí a sua vida a partir de agora. Então, no real, é preciso seguir regras, obedecer às leis e costumes, eu vou colocar assim, e costumes, leis e costumes. Adaptar a vida ao código de ética estabelecido, estabelecido para o bem de todos. Então, isso aqui é o real. Aqui tá dando obedecer às. Aqui, corrigiu. Então, no real é preciso seguir regras, obedecer às leis e costumes, adaptar a vida ao código de ética estabelecido para o bem de todos. Então, ó, o que que eu quero dizer com isso? Quando eu falo adaptar, essa palavra aqui, ó, de adaptação, vou até pôr ela em amarelo, destacado. Adaptar é o quê? No meio que você está convivendo, né, dentro da empresa, que seja no meio profissional, que seja no pessoal também, né, dentro da sua casa, você precisa pensar em todos. Você não pode pensar, tomar decisões e trazer sentimentos baseados naquilo que é só ideal para você. É, a gente observa que a pessoa que vive no mundo ideal, ela não consegue se adaptar ao que é real e ela quer tirar vantagem de tudo. E isso é um problema muito grande. Por quê? Quando a pessoa quer tirar vantagem de tudo, toda negociação, toda conversa, se ela sentir que ela não está sendo beneficiada, ela transforma aquilo. Ela muda a realidade do que está acontecendo para dentro da cabeça dela e ela deixa de ser justa. Ela tem que tomar vantagem em tudo. Se ela não estiver tomando vantagem, ela sente que não tá legal, não é assim que funciona. Eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas aí que estão em volta de você, no seu círculo de contato profissional e pessoal, que são esse tipo de pessoa, que sempre tem que estar ganhando, sempre tem que estar levando vantagem. Se não estiver levando vantagem, o negócio não foi bom, não está sendo bom. Às vezes elas nem fecham o negócio ou alguma coisa que aconteceu, se ela sentiu que não levou vantagem, ela se sente lesada, né? São pessoas que elas têm um comportamento, eu vou dizer para você, que são muito pessimistas. São pessoas pessimistas, são pessoas que falam má de outras pessoas. São algumas características, infelizmente, são, né? A pessoa que tem esse comportamento, ela é pessimista, fala mal dos outros, vitimista, né? Então, essa aqui é a definição do mundo real, né? No mundo real, então, é preciso se adaptar a sua vida a esses códigos de éticas estabelecidos aí para o bem de todos. Já no ideal, no mundo ideal, é diferente. É projetado o que é bom para você. É o que eu falei agora, ó. É projetado o que é bom para você. Não é preciso se adaptar a nada.
Não é preciso se adaptar a nada. É criado o que é ideal para a sua vida. E para os que comungam do mesmo ideal. Do mesmo ideal. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó. No mundo ideal é diferente. É projetado o que é bom para você, não é preciso se adaptar a nada. É criado o que é ideal para a sua vida e para os que comungam do mesmo ideal. No mundo real, deixa eu pôr mundo aqui, né? No mundo real é preciso seguir regras, obedecer leis e costumes, adaptar a vida ao código de ética estabelecido para o bem de todos. Então é bem isso. Acredito que já deu para você ter um pouco mais de clareza para poder entender essa grande diferença, né, do mundo real, do mundo ideal, e daqui a pouco você vai conseguir ter um entendimento ainda melhor de que forma que isso vai impactar positivamente na sua vida, né, nos seus resultados. Marcos, quais são as situações que acontecem que você poderia exemplificar para a gente compreender melhor essa questão aí de decisões, de sentimentos que as pessoas trazem, que é pautada no mundo ideal. Pensa comigo assim, ó. Imagina uma personalidade aí que você admira, que você acompanha nas redes sociais, né? Pessoa que está compartilhando aí muita coisa de valor e você todo dia acessa os stories, o conteúdo, as aulas que essas pessoas vêm dando. E aí você chega num evento, você comprou um ingresso aí, você vai no evento dessa pessoa e você quer porque quer ter acesso a ela. Até, é como se diz, ela está acessível ali para as pessoas, você quer tirar uma foto. Aí, de repente, essa pessoa, né, sai lá do palco e passa ali no corredor onde você está, e ela vai andando rápido e as outras pessoas que estão ali, inclusive você, tenta falar um oi, pegar na mão, ah, vamos tirar uma foto, e essa pessoa te ignora. Essa pessoa ignora os demais que estão ali presentes. Qual que é o sentimento que você vai ter, que as pessoas que estão ali vai ter visualizando essa cena acontecendo? A pessoa ignorando todo mundo. É um sentimento ruim. Dá vontade de ir embora. Você fala, esse cara tá se achando. Quem ele pensa que é? É um sentimento aí de quê? De exclusão, de ignorância, um sentimento que a pessoa está diminuindo você também. E isso é tudo pautado no mundo ideal. Aí eu faço a pergunta assim, ó, o que que aconteceu que está fazendo o fulano ali agir dessa forma? Você tem que se perguntar, porque quando você faz a pergunta, você tenta buscar o mundo real. Então, um exemplo, pode ser que o profissional ali, o expert, passou rápido daquele jeito, não deu moral para ninguém, porque alguém pode ter comunicado ele que ele precisava sair lá fora rápido, porque aconteceu alguma coisa e poderia ser uma coisa grave, ele teria que ficar sabendo disso. Então a pessoa saiu rápido, naquele momento ela não sabia o que poderia e já pensou no pior, e ela não viu nada, ela simplesmente saiu e foi lá para poder falar com o que ela precisava falar para entender o que estava acontecendo. Por isso que ela agiu daquela forma. Aí quando você entende esse porquê, né, o porquê dessa atitude, aí você fala, nossa, realmente, eu me precipitei nas decisões, eu me precipitei no julgamento que eu fiz sobre aquele momento. Então a gente precisa fazer pergunta no dia a dia para poder separar o que, que é o real, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que às vezes é só ideal. Então, aquele preconceito que você teve daquela atitude, né, daquele profissional naquele instante, ele foi baseado no que era ideal para você. E o que é ideal para você não é ideal para todos. Então, para a gente se adaptar, a gente precisa fazer pergunta, tá? Então, é um exemplo. É, Vamos voltar aqui. Você já conseguiu ter clareza aí? Você já consegue me responder em qual mundo você tem mais vivido? Vamos por aqui, ó. Em qual mundo você
tem mais vivido? Qual mundo você tem mais vivido? E até assim, ó, situações diárias aí dentro de casa, às vezes com o esposo, com a esposa, com o irmão, com a mãe, com o pai. A partir de alguma coisa que a pessoa fala, você gera uma interpretação aonde você pode se sentir ofendido e você acaba criando sentimentos e decisões que às vezes saem até verbalmente de imediato, de uma forma automática, de forma que é uma reação, não é uma ação sua. Você já parou para pensar isso? O que é a diferença de reação e ação? Imagina que alguém te falou alguma coisa ruim, ou te tratou de uma forma que você não gostou. Aí você não pensa e reage. Puf! Quando você reagiu ali negativamente na mesma frequência, colocando para fora algumas palavras que vai de acordo com essa frequência que foi emitida para você. Então você reagiu. E a gente não pode estar no automático de reagir. A gente precisa, vou dizer assim, agir de forma pensada, de forma justa, pautada no mundo real. Então, a reação, dependendo do momento, do fato que aconteceu, ela não é uma coisa assim tão positiva. Então, não podemos estar sempre reagindo a algum estímulo. A gente precisa agir. Às vezes, alguma pessoa chega e, um exemplo, chega com um alfinete, aí ela vem com o alfinete e dá uma alfinetada devagarzinho, puf, uma picadinha. Aí você já dá um pulo, às vezes você dá um tapa. O que que é isso? É reação. Então a gente. Só porque assim, isso é uma coisa automática, vou dizer que está ligada aí à parte, posso dizer, fisiológica, sei lá, do nosso corpo, né, da nossa mente, é um instinto de sobrevivência, né? Está relacionado ao nosso cérebro aí. Então no dia a dia a gente precisa fazer esse julgamento também. Reagir ou agir? O que que eu fiz naquele determinado momento? Então, em momentos assim de conflitos, normalmente a reação de imediata, sem pensar, elas são todas pautadas aí no mundo ideal. Então, pode ser que depois você se arrependa. Seguindo aqui, vamos voltar naquela parte onde eu vou falar um pouco sobre cada um disso aqui, ó. Gestão de pessoas. A gestão de pessoas, eu vou dizer que esse grande problema aí da maioria dos empreendedores, das empresas, está muito relacionado a dizer o que é preciso ser dito. Dizer o que é preciso ser dito. Vou colocar mais coisas aqui, depois a gente comenta uma por uma. Aos parceiros, clientes, quem mais? Colaboradores. Quero colocar para você aqui também treinamento e aumento de pressão para o lançamento. Treinamento e aumento de pressão para o lançamento. E eu quero te contar uma história real nossa aqui dentro da plataforma. Um pouquinho. Stephanie, para mim não esquecer. Então vamos lá, o que eu quero dizer para você aqui, ó? Precisamos dizer o que é preciso ser dito. Às vezes, num processo aí, no dia a dia, dentro da empresa, o que que acontece? As pessoas não dizem o que precisa ser dito, elas ficam às vezes com medo de chegar num parceiro, num sócio, num colaborador e colocar aquilo que ela entende que não está de acordo, que não é a melhor maneira de fazer, ela fica com receio. Ela fica com receio porque ela acredita que se ela fizer isso, a pessoa que está do outro lado vai ficar magoada, a pessoa vai reagir de uma forma não muito satisfatória. E isso traz um prejuízo grande.
Então, você está acreditando que vai acontecer determinada coisa e você, por isso, não vai lá falar o que precisa ser dito. No relacionamento dentro da empresa ali com os funcionários, você precisa ir lá e ser correto, falar, ó, tá acontecendo isso e isso, a gente precisa ajustar porque tá trazendo transtorno. E a gente quer o melhor para mim, para você e para a empresa. E você não pode se preocupar com o que a pessoa vai achar, porque você está fazendo o que é correto. Isso eu vejo que acontece muito em empresas grandes, como o pessoal tem um regimento para poder seguir, e existe uma pessoa, um superior que cobra do gerente, o gerente vai lá e faz o que precisa ser feito, fala o que precisa ser dito para o colaborador. Tem outras pessoas que não tem problema em dizer, elas vão lá e falam, mas às vezes fala de qualquer jeito. E falar de qualquer jeito não é dizer o que precisa ser dito. Então precisa ter esse meio termo, precisa ter esse ajuste para você poder falar, né, tratar o outro da forma com que você gostaria que falasse, né, que tratasse você. Então esse é um problema aí de realidade. E lembra que eu falei que 80% daquilo que você tem medo que aconteça não vai acontecer? Às vezes você acha que o colaborador vai ficar magoado, nossa, ele vai ficar pensando que eu estou me achando, que isso e que aquilo. Não, você está indo lá e fazendo o seu trabalho, né? Com educação da maneira que precisa ser feito. Então, é um problema de realidade. Outra coisa que eu listei aqui, deixa eu voltar no compartilhamento de tela. É o cliente, relacionado ao cliente aqui, ó. O que que eu quero dizer com isso? Você precisa virar para o cliente ali muitas das vezes e ser franco com ele. Colocar ali o seu ponto de vista, às vezes bater o pé, e as pessoas têm uma ilusão, uma coisa na cabeça que o cliente, pelo fato dele estar pagando, dele ter o poder do dinheiro naquele momento, é ele que decide, ele pode falar o que ele quer, ele pode tratar da forma que ele quiser. Então você não pode agir dessa forma colocando o dinheiro dele acima de tudo. Tem hora que você precisa pegar a pessoa, ser firme e colocar ela no lugar dela, né? Com educação. Então não é porque o cliente tem, o pessoal até comenta muito, o cliente sempre tem razão. Eu discordo disso. Não existe isso, o cliente sempre tem razão. A razão, ela é um mundo real, ela é uma justiça. A razão ela já existe. A razão ela não é do cliente, a razão não é sua. A razão ela é de todo mundo. Então não tem esse negócio que o cliente sempre tem razão, não. Tem hora que você precisa ser firme e colocar o cliente no lugar, dizendo aquilo que precisa ser dito para ele, né? De forma com que você vai ser íntegro. Tem momentos que você se sente mal, por quê? Porque faltou integridade da sua parte de ir lá e falar o que precisava ser falado. Aí você não se sente inteiro. Por quê? Porque quando você se sente inteiro, você faz o que precisa ser feito. Você não tem receio de falar o que precisa ser dito. E isso está muito relacionado à questão de autoimagem e de, como que chama? Quando você se preocupa, necessidade de aprovação, quando você se preocupa com o que o outro vai achar e vai falar sobre você. Então a gente precisa equilibrar isso, essa questão da autoimagem e da necessidade de aprovação. Mas ao final aqui eu vou falar sobre isso, tá? Então, essa gestão de pessoas está relacionada tanto à equipe interna, né, os colaboradores, quanto à parte externa também, que são os clientes. Treinamento e aumento da pressão para o lançamento. O que que a gente, o que que eu quero dizer para você sobre isso, esse treinamento e aumento da pressão para o lançamento? No dia a dia, a gente precisa treinar as pessoas que estão próximas a gente a enxergar o real, não ficar incomodado com aquilo que a gente está dizendo, com aquilo que a gente está orientando. Tem pessoas que você chega, funcionários, né, colaboradores, e dá uma orientação, a pessoa ela já murcha, ela já muda o sentimento, a frequência que ela está. E isso vai determinar uma mudança no emocional dela e nas ações que ela está realizando, tanto a ação prática, que ela às vezes vai perder a confiança de fazer, quanto a parte emocional, quanto àquilo que ela está falando. Isso vai mudar a frequência dela para o resto do dia. Por quê? Porque ela não fez uma gestão da emoção dela pautado no que é real. Então a gente precisa treinar os nossos colaboradores,
os nossos filhos, a nossa família, as pessoas que estão em nossa volta, a entender isso. Ó, eu vou te falar o que precisa ser dito, não é no intuito de te criticar, de te colocar para baixo, de querer falar para você que eu sou melhor que você. Não, não é isso. A gente precisa crescer. Você quer ter sucesso, não quer? Então você precisa crescer. Eu também quero ter sucesso. Tanto eu dependo de você para mim poder crescer pessoalmente e profissionalmente, quando você depende de mim. Você está comigo? Vamos junto? Então existe aqui uma abertura para mim poder te orientar, e existe uma abertura também para você chegar em mim e me orientar. E eu vou interpretar isso de uma forma positiva, tá? Então eu digo que os problemas eles existem, eles sempre vão existir. Só que o problema, ele é uma coisa positiva. Ele não é uma coisa ruim, negativa, como a maioria das pessoas que vivem no mundo ideal delas acreditam. No mundo real, o problema, ele é positivo porque ele é uma maneira que o universo tem de te mostrar que existe algo que pode ser melhorado e que precisa ser melhorado. Então, o problema ele é positivo e é o problema que faz a gente crescer, a maioria das pessoas crescer. Até tem um estudo que eu fiz aonde o especialista lá, que eu esqueci o nome, eu não recordo, ele fala que existem dois ativos que fazem as pessoas se moverem, agirem, fazer o que é preciso ser feito para poder crescer. Um é a inspiração. Quando a pessoa está inspirada, está sonhando com algo, nossa, que eu vou construir isso, eu preciso fazer isso, 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 isso. Quando ela está inspirada, ela planeja e ela executa. Então, isso faz a pessoa movimentar e gerar uma transformação. O outro ativo que tem o poder de fazer as pessoas agir é a necessidade, é a dor, é o problema. Então, aí no seu dia a dia, você está agindo muito pela dor ou você está agindo pela inspiração? Tem coisas que dá para a gente antecipar e se inspirar para poder fazer e resolver um problema futuro que iria aparecer. Então, isso é você ser um pouco mais proativo, você se inspirar, você buscar coisas que vai te ativar diariamente para que você possa se antecipar e ir criando muita coisa que vai gerar antecipação para a solução de muitos problemas futuros. Mas o que a gente vivencia é que boa parte das pessoas ainda age baseado na dor, é quando a necessidade bate na porta, é quando a coisa tá ruim, aí a pessoa começa a agir, tá? Então fica aí mais essa chave aí para você poder fazer uma análise e ver como que está o seu comportamento aí no dia a dia. Então, a gestão de pessoas é isso. E quando eu coloco aqui a questão da Steph, que é uma colaboradora, na verdade é uma parceira mesmo, de verdade, que a gente tem aqui, né, dentro da MKT, da Urban Gold. Ela é uma menina, uma moça nova, já tem aí, vai para 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, já tem um tempinho que ela está com a gente. E é uma coisa que a gente trabalhou muito com ela e com muita atenção até pela pouca idade que ela tem. Falou, a gente quer que você cresça. Aí eu perguntar para ela, Steph, como que as pessoas crescem? Ah, é através de estudo, disso, 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 de aprendizagem, de orientação. Eu falei, pois elogio é bom, mas o que faz a gente crescer é a orientação. E a gente está aqui para poder nos orientarmos uns aos outros. E eu preciso que você interprete essa nossa orientação, essas nossas informações que vamos dar para você de ajuste de ações, de rotas, do que fazer, de como fazer de uma forma positiva e não ficar incomodada, baixar a frequência, começar a criar coisas dentro da cabeça que não é real, que é um mundo ideal seu. Então não fica no mundo ideal, não, olha para o real. Tenha confiança na gente, pode ter certeza que nós estamos aqui para poder pegar na sua mão, caminhar junto e crescer. A gente quer crescer junto e precisamos de pessoas boas assim como você para poder crescer. O nosso sucesso depende de você também. O seu sucesso, ele depende da gente. Então a gente é uma unidade. Nós somos uma unidade que caminha junto, que trabalha junto, que pensa junto e que prospera junto, tá? É isso. Então assim, é um tipo de conversa que a gente tem volta e meia, a gente aqui tem o costume de ter uma reunião semanal com a equipe.
E é algo que a gente está constantemente relembrando, tá? Isso é muito importante. Deixa eu beber uma água aqui, voltando. Seguinte, próxima etapa é a parte de gestão financeira, né? Então, recordando, isso aqui são áreas que eu identifiquei em muitos processos de consultorias que eu realizei com dezenas de empresas que existe um problema de realidade onde a pessoa fica presa no mundo ideal, não vai para o mundo real para poder pensar e agir e fica limitada. Na parte de gestão financeira, é porque existem muitas ferramentas, processos e decisões que precisam ser colocadas no papel em prática. Deixa eu anotar isso aqui, são ferramentas. Tem hora que é difícil falar e escrever, mas vamos lá. Vamos ajustando e desenvolvendo a habilidade. Processos e decisões. O que mais que eu falei? Ferramentas, processos e decisões. Planos futuros para investimentos, isso é importante. Planos futuros para investimentos. Muitas empresas estão limitadas nesse processo de ferramenta. As ferramentas hoje em dia de gestão, ela é muito importante para a gente organizar melhor a empresa, para termos mais clareza do que entra, do que sai, o que está saindo que é custo, o que é investimento. Então, as pessoas no mundo ideal, por que elas não querem uma ferramenta? Porque na cabeça delas, no mundo ideal delas, a ferramenta vai trazer custo e vai trazer dificuldade para ela, porque ela acredita que não está dando conta nem do serviço, do trabalho que ela já tem, ela vai arrumar mais trabalho, mais problema, é assim que eles falam. E aí, não preciso de uma ferramenta, eu faço aqui no caderno, ou eu não preciso fazer. Eu, por alto, eu sei, eu tenho tudo dentro da minha cabeça. Então, uma empresa, para poder funcionar e crescer de verdade, ela precisa de ferramentas, precisa de sistema, precisa de processos, né? Até anotei aqui, processos. Então, esses processos são os processos que vai contribuir para que a gente possa tomar uma decisão, né? Processos e decisões. As decisões, elas são pautadas em processos. Quando você tem um processo bem definido, você não precisa nem ficar queimando energia sua para poder pensar o que você vai fazer e como que você vai fazer. Você só tem que seguir o processo. Então, isso diminui aí o gasto de energia. Às vezes eu digo até sem necessidade. Você vai gastar energia para poder criar o processo. Criou o processo, você só tem que seguir o plano. Você só tem que seguir o processo. E pensa comigo, o tanto de energia que às vezes você pode estar queimando no dia a dia, tendo que pensar uma coisa que já poderia estar definida. E normalmente quando você tem que pensar, isso às vezes pode te gerar um desgaste emocional para poder entender a melhor forma de agir naquele momento para a solução daquele problema existente, né, daquela situação. Então é muito importante você ter esses processos bem definidos, né, e junto com o processo ter as ferramentas que você vai utilizar para realizar essa gestão financeira e ter clareza de tudo que está acontecendo. O sucesso de qualquer negócio, de qualquer área profissional depende de números. Ou você está ganhando ou você está perdendo às vezes, ou até está deixando de ganhar. Por quê? Por falta de clareza. Então é importante com que você coloque no seu plano de ação quais são as ações que você precisa realizar, implementar dentro da sua empresa para poder ter uma melhor gestão financeira baseada no que é real e não no que você acredita que está acontecendo. Os números eles são reais, mas muitas das vezes você está decidindo naquilo que você acha. Por quê? Por falta de ferramentas, de processos, né? O que mais que eu coloquei aqui? É, planos futuro para investimento. Eu digo que a empresa, se ela não está crescendo, é porque está faltando investimento em alguma área.
E boa parte dos investimentos eles dependem da parte financeira, do recurso financeiro para poder ser implementado, para poder ser realizado. Então, não dá para a gente fazer tudo que precisa ser feito dentro da empresa, mas eu preciso ter clareza do que precisa ser feito e o que é principal, o que é prioridade. E eu vou realizar esses investimentos em cima daquilo que eu identifiquei que é prioridade. Então, clareza, prioridade, plano futuro, não dá para fazer tudo agora. Mas quando eu tenho uma lista e segmento de acordo com o que é prioridade para a empresa, eu consigo ter um crescimento maior. E você precisa investir na sua empresa. Às vezes, no início da abertura da empresa, no início do seu processo aí de corretor, de imobiliária, ou qualquer área que você que está aqui nessa aula comigo atue, no início, pela empolgação, às vezes você pode investir muito e fazer um monte de coisa. Daqui a pouco, essa energia sua começa a diminuir, a frequência sua começa a cair. E aí você entende que já fez muita coisa e você começa a surfar uma onda aonde essa onda ela já foi grande lá no início, ela começa a cair. E você não investe para poder buscar uma outra onda maior para poder fazer esse investimento. E muitas empresas hoje em dia estão estacionadas porque está faltando investir mais. Quanto mais você investe, maior é o seu retorno. Ah, Marcos, mas eu estou investindo e não estou tendo retorno. Talvez é porque você está com um problema de prioridade de investimento. Você tem investido numa coisa que não é a prioridade, não é o principal investimento que você precisa realizar nesse momento para poder ter o resultado que você deseja, tá? Então isso é importante a gente ter essa clareza também. Vamos para o próximo, ações de marketing. Caramba, isso aqui é importantíssimo. Eu vou colocar aqui, ó, vergonha de gravar vídeos. Ah, Marcos, por que você está escrevendo isso? Porque nós estamos falando sobre o mundo real e o mundo ideal. No mundo real, eu não tenho dúvida que você tenha consciência que precisa produzir vídeo, que precisa gravar, que precisa pôr a cara lá e falar o que precisa ser falado. Mas você, às vezes, muitas pessoas têm medo, têm vergonha. Vergonha. Ah, vergonha é medo. Tá com medo de quê? Com medo de julgamento, com medo do que os outros vão achar, tá? Então é o que eu falei, às vezes a pessoa pode ter problema com autoimagem, ela pode ter uma necessidade de aprovação muito grande, por isso que ela não faz isso. E ela não faz isso porque ela está dentro do mundo ideal dela. Está dentro do mundo ideal. No mundo real, você vai lá e faz. É só isso. Você faz o que precisa ser feito. Você exerce o autogoverno da sua vida. O que mais? Gravar vídeos, stories. A pessoa às vezes não faz isso porque problema de autoimagem, ó. Se acha feio. Feia, vamos por feia. Feio, feia. Se acha feia. É... Ela tem uma rede social sem consistência. Ou seja, não tem uma produção regular de conteúdo, de postagem, né, que ela faz, que é realizada. E ela acredita que não precisa investir em tráfego pago, tem esse problema. Acredita que não precisa investir em tráfego pago, é fazer anúncio, tá? Colocar dinheiro lá para a ferramenta entregar o conteúdo para mais pessoas. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então vamos lá, vamos falar um pouco melhor sobre cada uma dessas partes. Deixa eu ver. Parece que não está compartilhando aqui. Deixa eu mudar e trazer de novo. Tá muito para cima. Deixa eu ver se entrou exibição. Agora sim, hein? Tá legal, tá certinho. Então vamos lá, ações de marketing. Vergonha de gravar vídeos, de gravar stories. Então é um problema que eu relatei que é muito grande e com certeza eu acredito que você conhece muitas pessoas com isso. A pessoa às vezes se acha feia. Ah, não, não tô com o cabelo arrumado. Ah, não, eu sou feia demais, não posso aparecer.
Então, isso é um problema que eu acredito que você concorda comigo que vai limitar a pessoa de crescer. Vai limitar ela bastante de crescer. Por quê? Ela está preocupado com o que as pessoas vão falar dela lá fora. Isso é problema de necessidade de aprovação. A pessoa que tem necessidade de aprovação, ela precisa de elogio o tempo todo. E se alguém chega e faz uma crítica, o mundo dela desmorona. O sentimento dela muda, a confiança acaba e ela deixa de fazer muitas outras coisas. Então, tem que acabar com isso, gente. Não dá para poder viver num mundo onde você depende de elogio do outro para você poder fazer o que precisa ser feito. Eu estou dizendo que você precisa ter autogoverno da sua vida, das suas emoções, do seu pensamento. Quando você desenvolver o autogoverno, acabou. Você vai lá e faz o que precisa ser feito, e se o outro não gostou, é problema dele. O que as pessoas falam para você no dia a dia, você precisa entender isso, ó. O que as pessoas falam para você no dia a dia se trata muito mais sobre elas do que sobre você. Tem pessoas que vão ficar incomodadas com o seu crescimento. Quanto mais você cresce, ela observa que você está crescendo, mais ela incomoda. E quando ela começa a se incomodar, ela começa a fazer crítica. Ah, aquele vídeo que você fez lá, você podia ter se atentado para isso. Ah, aquele vídeo que você gravou lá não ficou bom só por causa disso. Cara, problema. Põe na sua cabeça que você não vai agradar todo mundo. E outra, um sinal de crescimento é o momento que você começa a incomodar um monte de gente. Então, se você está incomodando, é porque você está crescendo. Se está tudo bem na sua vida, isso não é um sinal bom, não. É sinal que você está estacionado. Na verdade, estacionado não, você está caindo, porque não existe estabilidade. Ou você está crescendo ou você está diminuindo, tá bom? Então resolva esse problema seu de necessidade de aprovação. Entenda que o resultado que você não tem vem de ações que você está deixando de fazer, que você está procrastinando, que você está deixando para depois, que você está esperando se sentir pronto, capacitado, preparado. Vai e faz. Busca capacitação, busca informação para você poder melhorar, mas é no caminho que você vai ajustar. O primeiro vídeo às vezes não vai ficar tão legal, o segundo melhora um pouco. Devagarzinho você vai ajustando e desenvolvendo, né, a habilidade de falar, de gravar, de fazer uma edição. Então, tudo é questão de ir adquirindo conhecimento, de colocar esse conhecimento em prática, né, de ir exercitando e nada resiste ao treinamento. E é questão de tempo para melhorar. Ninguém nasceu andando, ninguém nasceu correndo. Tudo na vida é um processo. E o sucesso ele é uma decisão. Marcos, o sucesso é uma decisão. Eu só tenho que decidir, você só tem que decidir se você vai fazer o que precisa ser feito ou se você vai levar a sua vida pautada naquilo que as pessoas ficam falando sobre você. As pessoas não sabem quem é você. Até você precisa entender melhor quem é você, porque você não é aquilo que você acredita que você é. No seu mundo ideal, sabe essa pessoa que você acredita que você é? Quem tem problema de autoimagem e necessidade de aprovação, eu estou dizendo. Sabe essa pessoa que você acredita que você é? Você não é isso. Você acha que você é isso, mas você não é isso, não. Você é muito mais do que isso. Você não é aquilo que você acredita que você é. Você é muito mais. E o sucesso ele é um direito de todos, inclusive um direito seu. Mas você tem que decidir. Você tem que ir lá e fazer o que precisa ser feito e deixar de importar com as pessoas. Você precisa desagradar um monte de gente para poder resolver esse problema seu de necessidade de aprovação. Vai lá e já desagrada e acaba com isso logo. Resolve o problema. Ah, não tá bom para você não? Problema seu. A pessoa chegou, falou uma coisa ruim para você, lembra isso, se trata muito mais da pessoa do que sobre você. Porque o que a pessoa fala para a gente no dia a dia, cada um fala aquilo que tem para oferecer. Cada um fala aquilo que tem para oferecer. Agora, você é obrigado a pegar tudo que a pessoa está te oferecendo? Não, você não é obrigado a pegar. Por que que você pega? Porque você está preocupado com o que o outro vai achar se você não pegar. Então, acaba com isso. Vamos resolver esse problema. Voltando aqui, ó. É... Rede social sem consistência. Não tem postagem com frequência, não tem muito conteúdo. Ah, Marcos, eu tenho dificuldade de produção de conteúdo, eu não tenho ideia, minha criatividade não funciona. A criatividade ela é o estado natural da mente. Estado natural da mente é.
O estado natural da mente é muito alinhado com a criança que você foi um dia. Um exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o quê? Vou pegar qualquer coisa aqui, ó. Vou pegar um negócio improvável. Você nem imagina que eu vou pegar isso. O que é isso? O que é isso? Vamos trazer para cá. Isso aqui é um cacau. Inclusive, deixa eu até passar o cacau aqui. Um batonzinho aqui, cacau. Como que a gente poderia produzir um conteúdo utilizando um cacau, a manteiga de cacau, para dentro? Vamos trazer para dentro do marketing. Imagina que eu sou uma pessoa que vem em treinamento aí de marketing digital. O que que eu poderia utilizar um cacau para poder produzir um conteúdo? Pensa aí. Você precisa criar um conteúdo aonde você vai utilizar o cacau. Aí o que que você tem que buscar? Olha como que a cabeça funciona, ó. Primeiro eu preciso entender qual que é a transformação que isso aqui entrega. Então a transformação que isso aqui entrega é não deixar ressecar, é manter os lábios hidratados, não deixar trincar e ficar feio. E aí, no dia a dia, no seu conteúdo, existem várias ferramentas que têm a mesma funcionalidade e entregam a mesma transformação que uma manteiga de cacau entrega aí para os seus lábios. Só que eu estou dizendo no seu conteúdo. A transformação do cacau é o quê? Uma imagem melhor, manter uma hidratação, eu vou chamar assim, nos seus lábios. Isso vai contribuir para você poder ficar mais bonito, para sua boca ficar mais saudável. O que que você pode utilizar de ferramenta dentro da sua rede social, no seu processo de produção, para deixar os seus conteúdos visivelmente mais bonitos, mais hidratados? O que que você pode utilizar? Existem várias ferramentas hoje que, assim como o cacau, vai te entregar uma parte estética e de saúde da sua rede social. O que que é a saúde da rede social? Uma rede social boa com saúde é uma rede social que você olha as métricas, tem um engajamento bom, tem um número de comentários, de curtidas, de compartilhamento, de salvamento, né, de conteúdo legal. A métrica está lá em cima. Mas para você manter essa saúde da sua rede social, essa métrica lá em cima, assim como você faz uso aí do Cacau Show no dia a dia para o seu corpo, para os seus lábios, você precisa utilizar algumas ferramentas que vai te trazer um design mais moderno, um design mais moderno. Então, o que que seria a ferramenta que seria a sua manteiga de cacau da rede social, que vai deixar o negócio esteticamente mais bonito, que vai hidratar, trazer, despertar a curiosidade das pessoas, trazer novas pessoas para dentro. O que que seria? Então a gente começa a utilizar coisa boba assim do dia a dia para poder acionar a nossa criatividade, para poder criar conteúdo. O problema das pessoas é que elas querem criar uma coisa extraordinária. Enquanto você estiver focado em criar um negócio extraordinário, a criatividade não vai fluir. A criança que você foi um dia, qualquer objeto que a gente colocasse na mão dela e pedisse ela para poder contar uma história sobre aquilo, ela poderia até não saber uma história, mas eu tenho certeza que ela iria inventar uma história e ia te contar. Por quê? Porque ela não está preocupada em agradar os outros, ela não está preocupada com o que os outros vão achar sobre ela. Ela pega a criatividade e desenvolve uma história ali, conta, e sabe o que que acontece no final? Todo mundo bate palma. Bate palma. Então a criatividade ela é o estado natural da sua mente. Começa a criar o conteúdo sem querer criar uma coisa fantástica. Faz o que é simples, faz o que a criança que você foi um dia faria. O que que ela contaria num vídeo? Como que seria o desenho do card que ela montaria? Qual seria a descrição, aquele texto de apoio do vídeo ou da foto que ela escreveria e colocaria? Não fica tentando buscar palavras bonitas para colocar na descrição, não. Cria uma descrição com as palavras da forma com que você fala no dia a dia, tá? Deixa eu voltar aqui. Acredite, é sem consistência, né? Eu falei sobre produção de conteúdo. A dificuldade é porque a pessoa não tem muita criatividade, ela acredita. Outra coisa, acredita que não investir em tráfego pago. Tá faltando, deixa eu complementar. Acredita que não precisa. Não precisa investir em tráfego pago. Tráfego pago é colocar dinheiro para poder fazer anúncio. O alcance orgânico ele é limitado.
né? A rede social vai entregar somente para aquelas pessoas que estão engajadas. Depois eu vou gravar até uma aula falando sobre isso. Então é um número pequeno. Às vezes você vai estar entregando aí para 100, 200 pessoas, sendo que se você colocar R$ 600 por dia, você poderia alcançar aí de 700 a 1.000 pessoas novas diariamente. Olha que legal isso. Então é preciso realmente tirar parte do recurso ali da empresa e investir no tráfego pago. Gente, se tem uma coisa que o dinheiro compra, chama-se velocidade. Você acredita que a sua empresa, um fator decisivo para a sua empresa crescer é o número de pessoas que você conecta, o número de pessoas que sabe da existência do seu negócio, o número de pessoas que sabe o que você faz, que sabe da autoridade que você tem no mercado? Depende disso. E aí o que é melhor? Trabalhar só sem investir um dinheiro ali ou colocar um pouco de dinheiro e ter um crescimento mais rápido? Eu sei que você quer crescer. E eu sei que você precisa sair do mundo ideal de achar que não precisa colocar dinheiro para poder rodar anúncio no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu sei que você precisa sair desse ideal e ir para o real. No mundo real é assim, ó, as pessoas de sucesso investem em tráfego pago. Esse é o mundo real. O mundo real, a pessoa fala: nossa, eu estou apertado, estou sem dinheiro para poder investir aí no tráfego pago. Mas eu vou fazer. Sabe por que eu vou fazer? Porque eu sei que é questão de tempo para mim poder ter resultado. E uma pessoa de sucesso faria isso. Você precisa ser, até vou chegar nessa parte, está aqui no plano da aula. Você precisa ser antes de ter. Imagina um profissional de sucesso na sua área. Quais são as ações que ele realiza? Ele grava vídeo? Ele investe em tráfego pago? Ele estuda, ele busca informação diariamente, ele conecta com outras pessoas, ele tem uma ferramenta de gestão financeira, ele tem uma equipe bem alinhada. Pois é, para você poder ser, para você poder ter, aliás, ter esse resultado dessa pessoa aí que você admira, esse profissional que você busca ter o resultado dele um dia, você precisa ser. Você não precisa ter 1 milhão na conta para poder começar a pensar e agir como um milionário. Isso é ser. Eu preciso ser o milionário, eu preciso ser esse profissional de sucesso para mim poder ter esse resultado. Não tem como mudar isso. Isso é uma regra natural do universo. Só que as pessoas às vezes não entendem isso. Por que que não entende? Porque no mundo ideal, você acha que não precisa fazer um monte de coisa para poder ter o resultado que você deseja. No mundo real, o mundo real já fala. No mundo real, para você poder ter sucesso, ter uma Porsche, ter uma equipe grande, ter uma conta bancária aí agradável, você precisa fazer um monte de coisa. Você precisa investir para poder ter o resultado. Você precisa plantar para poder colher. Se não plantar, o que você vai colher? Plantar é o quê? É um investimento. E para você poder plantar, você precisa da semente. Para você poder ter a semente, você precisa comprar, investir dinheiro, tá? Então são coisas aí que não tem como. Tá vendo a importância de você pensar pautado no mundo real e largar de pensar e decidir, de gerar emoções, de executar ações pautadas no mundo ideal. O que é ideal para você pode não trazer o crescimento que você deseja, tá? Vamos seguir ações de network. Ações de network. Deixa eu ver se tá exibindo normal, tá? Daqui a pouco tava cortando e eu não percebi. Ações de network. Isso aqui é uma chave mestra, hein? Falar nisso, você já leu? Tem um livro que chama A Chave Mestra do Universo. Ele é um livro do Pablo Marçal. Eu te aconselho a anotar isso aí e a buscar esse livro aí para você poder ler. Compra ele. A Chave Mestra do Universo. Então, a parte de ações de network, eu preciso escrever um negócio aqui junto. Eu vou pôr na frente. Chave de chaves, vamos pôr no plural, chaves de acessos. Agora eu vou comentar sobre isso e vai entender o que eu quero dizer. Timidez sem abordagem. Timidez sem abordagem. Falta de conteúdo de valor. Pessoa que vive no mundo ideal, isso aqui tudo é problema para ela, ó.
Que mais? Falta de conteúdo de valor, recurso financeiro para investimento. Recursos financeiros para investimento. Então vamos lá, vamos falar sobre isso aqui agora. Ações de network. Vou começar sobre essa parte de timidez, de abordagem, tá? Timidez, abordagem é o seguinte. Network, contata, sua rede de contato, tanto pessoal quanto profissional. Você já parou para pensar que as pessoas aparecem na vida da gente para entregar aquilo que você não tem? As pessoas aparecem na vida da gente para entregar aquilo que você não tem. O sucesso ele depende de pessoas que sejam clientes, parceiros, colaboradores, e você precisa conectar com outras pessoas para você poder ir acessando um monte de coisa. Só porque tem gente que tem dificuldade nessa abordagem. A dificuldade é o quê? Você fala assim, vai lá falar com tal pessoa? Não, eu tenho vergonha. Por que que às vezes você tem vergonha? Uma série de fatores. Já falei sobre autoimagem, necessidade de aprovação. Agora eu quero falar sobre abordagem. Às vezes você chega, você não sabe o que que você vai falar para a pessoa. E essa abordagem também ela é muito decisiva para que a conversa flua, para que a pessoa que está lá que você está abordando possa ter interesse em você. Então, como que a gente desenvolve a abordagem? Abordando, indo lá e falando com as pessoas. Existem algumas técnicas, até por isso que eu te indiquei o livro aí da Chave Mestra do Universo, que fala sobre network, sobre abordagem, sobre algumas estratégias que você vai realizar para poder ter sucesso, né, nesse primeiro contato aí com diversas pessoas. Então você precisa é, resolver esse problema aí. Vai lá e aborda, não pensa não. Vai lá e faz. Vai lá e fala com a pessoa. Só não chega lá e fica glorificando a pessoa e falando eu sou seu fã e não sei o quê. Isso aí já é um erro gravíssimo que você vai cometer, sabe por quê? A pessoa de sucesso, ela quer fazer negócio e quer conectar com outras pessoas que têm sucesso também. Por mais que ela não te conheça, não tenha seu sucesso, mas se você chegar lá de uma forma onde você não vai ficar aí puxando saque, esse negocinho é diferente, ela vai olhar para você diferente. É até engraçado. Normalmente você chega num lugar, vamos pegar um exemplo de cantor. Todo mundo chega, quer tirar uma foto, quer falar que, eu gosto do seu, acompanho suas músicas. E se você chegasse e não pedisse para tirar foto, você chegasse talvez só com uma pergunta, é, e não é uma pergunta do tipo assim, como é que eu faço para ter sucesso? Lança outra pergunta, uma pergunta improvável. Com certeza esse profissional aí, esse artista, ia olhar e falar assim, uai, mas ele tá me tratando diferente. Ele não pediu foto, ele não falou que é meu fã, não falou que escuta minhas músicas. Isso vai despertar o interesse dele de conversar mais com você, tá? Então, como que resolve esse problema da abordagem? Primeiro, busca o conhecimento, vai estudar esse livro que eu te falei. Segundo, vai abordar pessoas no dia a dia. Quanto mais você for abordando, melhor você vai ficando nessa abordagem, esse problema de vergonha ele vai acabar, tá? Então é assim. É, outra coisa que a gente listou é falta de conteúdo de valor. Isso aqui é por isso que eu estou te falando, compra o livro e vai ler. As pessoas conectam e assim, ó, na vida da gente tudo é interesse. E se você tiver informação de valor para poder ir passando para as pessoas vão querer ficar contigo, a conversa vai fluir. Agora, se você entra numa conversa, num processo de network, de contato com a pessoa, e ela entende que você não tem nada para contribuir, que você só quer sugar, ela sai fora de você. Ela vai falar: não, fulano quer só aproveitar do que eu tenho. Ele não me agrega em nada. Então você precisa ter conteúdo de valor para você poder alinhar o seu bate-papo, a sua conversa no dia a dia, porque dessa forma, eu vou falar para você assim, ó, você pode não ter um centavo na conta, mas se você tiver informação de valor, você é uma pessoa que consegue transformar a mentalidade da outra. Ela quer continuar contigo, ela quer conectar com você. É até engraçado, tem pessoas que chegam e elas não querem sair de perto. Tem pessoas que te buscam todo dia. Tem pessoas que batem na porta e falam, ô Marcos, queria conversar com você tal coisa. Ou queria isso. Por quê? Conteúdo de valor. A informação que você dá tem um poder de fazer a pessoa pensar e enxergar
alguns ativos, algumas respostas que ela busca que sozinha ela não consegue, mas quando ela está conversando com você, ela consegue. Por quê? Porque a informação que você tem, você consegue tirar a pessoa do estado atual e levar ela para uma outra frequência que ela consegue acessar muita coisa que ela busca. Então, informação de valor, ela é a principal coisa determinante. Tem até uma frase que eu escutei uma vez num treinamento que eu fui, numa imersão, foi agora, né? Escutei isso dentro da plataforma lá do Pablo. Até foi o Darlan, especialista aí do setor imobiliário, que falou. É, às vezes você pode estar com uma roupa bonitinha, muito bem alinhado, e você consegue acessar alguns locais. Você acessa, mas o que te mantém lá dentro é o conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não permanece lá dentro. Tem grupo de mastermind, olha isso, ó. Esse exemplo que eu vou te dar. Tem grupo de mastermind, que é um grupo de estudo, que você paga para entrar. Você paga lá 20 mil e pula para dentro. Só que o que te faz permanecer lá dentro não é o dinheiro que você pagou para entrar, não. É a quantidade de informação que você tem. Se você não tem muita informação, muito conhecimento, você não permanece. Então, o dinheiro, o seu alinhamento da forma que você veste, tudo, te faz entrar, mas o que te faz permanecer lá dentro é o seu conhecimento, tá? Então precisa ter conteúdo de valor. Como que eu adquiro conteúdo de valor, Marcos? Estudando, conectando com pessoas todo dia. E a parte de recurso financeiro. Pessoa que está lá no mundo ideal, ela não quer investir financeiramente. Ela não quer ler livro porque tira da zona de conforto. No mundo real, você já entende que precisa fazer tudo isso. Você precisa investir para poder estar em novos ambientes, novas frequências, energia boa, novas pessoas, novos conhecimentos, novas ações que você vai identificar e vai realizar e novos resultados, tá? Então é imprescindível que você invista aí nessa parte de estar conectando com novas pessoas, que está investindo recursos financeiros para você poder conseguir realizar essas pontes de conexões, tá? Então vai para novos ambientes, vai conectar com outras pessoas. Quando for até engraçado passeando. O passeio ele é um investimento. Quando você tem na sua mente de uma forma assim direta no seu consciente que você vai conectar com o máximo de pessoas ali em volta e vai surgir oportunidades de negócio. Se tudo der errado, você adquiriu o conhecimento, tá? Então, saia do mundo ideal, entra no mundo real. No mundo real você precisa fazer tudo isso. E eu sei que você já tem consciência disso, você só não faz. Por que que você não faz? Porque você pensa e decide pautado naquilo que é ideal para você. O que é ideal para você, na maioria das vezes, não é o que é o melhor para você. Seguindo aqui, ó, essa parte de capacitação é o que eu estou falando. Você precisa buscar conhecimento para você poder ter bagagem e, e conseguir sentar em qualquer mesa. Até vou escrever isso. As mesas que eu já sentei. Eu tô aqui, a live ela é até ao vivo, só que eu não comuniquei ninguém, porque é uma regravação, nem sei se tem alguém. É, Vamos continuar aqui. As mesas que eu já me sentei. Que mais? Ser antes de ter. Falei agorinha sobre isso. Vamos registrar aqui. Ser antes de ter. É... As mesas que eu já me sentei, ser antes de ter acesso que eu adquiri. Adquiri. Vamos lá, gente. As mesas que eu já me sentei, eu estou falando sobre capacitação, né? Então, capacitação é o quê? Você ir em busca de conhecimento. É um curso que você vai fazer, um treinamento que você vai comprar um ingresso, vai sentar, uma imersão que você vai ficar ali 3 dias, 12, 10, 12 horas estudando, aprendendo ali com profissionais, com experts, que vai acelerar, que vai te entregar 10 anos de experiência de informação em 3 dias. Então, quando eu penso muito nas mesas que eu já me sentei,
Eu já tive a oportunidade de me sentar em local com pessoas que eram milionários. E eu não estava no nível financeiro delas, mas eu estava ali sentado. E aí eu olhava em volta assim e falava assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Olha esse tanto de pessoas aí muito bem-sucedidas, com muito sucesso financeiro, e o que eu tinha na conta ali não dava nem metade da metade da metade da metade da metade do que eles tinham. Mas se eu estava sentado ali, se eu estava naquele ambiente, era porque eu tinha capacidade, é porque eu já era merecedor daquilo, é porque eu já tinha acessado aquele nível. Talvez não financeiramente, mas era questão de tempo, mas eu precisava estar ali. Então, assim, isso é muito transformador e dificilmente você vai acessar um lugar se você não tem, né, essa bagagem, esse conteúdo para isso. Então, cara, ó, a sua conta bancária, o que você tem nela hoje, não define a pessoa que você é, não. Eu te falei agorinha, você não é aquilo que você acredita que você é muito mais do que isso. E você precisa resolver esse problema. Tá? Então comece a investir em questão de capacitação, é, começa a investir nessa questão de mudar o seu mindset, a sua mentalidade para você poder ser antes de ter. Você precisa ser essa pessoa com a mentalidade, com o emocional, com as decisões, com as ações no dia a dia, de sucesso que você quer ser um dia. A hora que você começar a agir e pensar dessa forma, você vai começar a atrair e ter esse resultado aí que você deseja. Os acessos que eu já adquiri, é o que eu falei, tem lugar que o ingresso ele não está disponível para venda, não. Se você quiser ir para tal lugar estar junto com algumas pessoas, não tem ingresso à venda para você comprar e acessar lá, não. Se você não tiver contato com alguma pessoa que tem acesso naquele lugar para te colocar para dentro, você não entra. Então, o acesso é uma coisa valiosa e que você precisa investir para poder adquirir ele. Para você poder adquirir acesso, você precisa ser uma pessoa com muita informação, capacitada, uma pessoa estudada, tá? Por isso a importância dessa capacitação que eu coloquei aqui, ó. No mundo real, a maioria das pessoas entende que a capacitação ela é importante, mas elas não investem nisso. Não adianta você saber de uma coisa e não utilizar ela a seu favor, não implementar, não fazer. Cara, é a mesma coisa de não saber, não tem valor nenhum, tá? Até essa informação aqui que eu tô te passando, se você não trouxer isso diariamente para a consciência e não começar a policiar seus pensamentos, suas ações e botar em prática, você saber ou não saber não muda nada. O que muda é você saber e fazer, tá? Então é isso, né? Sobre capacitação. E a última parte aqui, negociação em parceria. Negociação em parceria está relacionada a ninguém constrói nada sozinho no dia a dia. E você precisa ser muito sincero para você poder fechar uma parceria. Sincero, sinceridade. Você precisa ter sinceridade, integridade, ser justo com a pessoa, não querer levar vantagem em tudo. Lembra que eu disse que uma das principais características aí da pessoa que vive no mundo ideal é que o mundo ideal para ela é ideal só para ela. Ela não está vivendo num mundo onde ela precisa se adaptar para poder fazer de forma que todos saiam ganhando. Todos precisam sair ganhando. Então precisa haver uma adaptabilidade da negociação. O negócio bom é um negócio que todo mundo ganha. Ele é bom para ambas as partes, tá? E uma parceria boa, saudável, é uma parceria que tenha muita sinceridade. Às vezes a parceria no início ela vai bem, mas se não tiver sinceridade, transparência, integridade, é questão de tempo para poder começar a dar tudo errado, tá? Então é muito importante isso. É importante você virar a chavinha o seguinte: às vezes no mundo ideal você quer crescer sozinho, mas no mundo real não tem ninguém que cresce sozinho. Não tem como crescer sozinho. Você precisa de pessoas, você precisa de parceiros, de gente para poder te apoiar. Tem hora que você precisa repartir uma fatia do bolo. Sabe por quê? Porque chega um determinado ponto que você traz ali a equipe, os parceiros, o negócio vai crescendo, aí só você ganha. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão entender que elas estão limitadas e elas vão embora. E aí o fato dela ir embora, você está perdendo um pedaço. Então isso aí vai. O que está acontecendo? Você está perdendo energia. Você vai precisar repor essa energia. E aí, para você repor essa energia, aí você traz uma nova pessoa, até que ajusta tudo, né? Que a pessoa entende qual que é a frequência que ela tem que trabalhar, que ela tem que pensar. Não é uma tarefa tão fácil.
Então vale a pena, tá? É... Deixa eu fazer algumas anotações aqui, ó, para você. Vou até pôr em tópicos. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Deixa eu ver se está exibindo, está aparecendo. Tá. Então vamos lá. Necessidade de aprovação. Você vai resolver isso aí. Necessidade de aprovação. Eu quero te contar uma história sobre isso. Estou escrevendo errado. Não deixa eu esquecer, eu tenho que te contar essa história. Vamos pular para baixo aqui. Você precisa resolver essas questões. Tá aí, você precisa resolver essas questões. O que mais, além da necessidade de aprovação? O que as pessoas falam, eu te disse essa frase, se trata muito mais sobre elas do que sobre você. Deixa eu te contar a história agora. Seguinte, mudar a tela aqui para mim. Cadê? Existia um senhor que morava numa fazenda distante da cidade. Ele precisava ir na cidade todo mês para poder fazer compra. E ele tinha um netinho novo. O que aconteceu? Naquela época não existia carro assim, não era tão acessível para todo mundo e ele tinha que deslocar aí, em média aí de 80 quilômetros para poder ir na cidade fazer a compra dos mantimentos. E ele não tinha com quem deixar o netinho dele de 4 anos de idade. 4 anos? Não, vamos por mais. 10 anos, vamos por 10 anos. Aí eles tinham um burro, que era o meio de locomoção deles. Aí eles pegaram o burro lá e falou, vamos na cidade. Aí foi o senhor de idade, o vô e o neto. Aí o que aconteceu? Montaram os dois no burro. Aí os dois montou no burro e tá indo. Aí caminharam, deslocou lá, média de aí, umas 3 horas, e chegou numa vendinha pequenininha onde eles pararam para poder beber água e dar uma aguinha pro burro. Aí o pessoal que estava ali na venda olhou, viu os dois chegando montado no burro e começou a comentar assim: Nossa, coitado do burro, será que esse pessoal aí não tem consciência? Montou o senhor e ainda pôs a criança em cima do burro. Esse burro aí não vai aguentar, não, coitado. E aí os dois, a criança e o avô, escutou o comentário e ficou incomodado. Aí eles tomaram água e seguiram viagem. Aí dali para frente, o que aconteceu? O vô pegou o neto, colocou em cima do burro e foi na frente puxando o burro. Aí o vô foi puxando o burro. Aí andou mais algumas horas, chegou numa próxima venda, onde eles pararam novamente. Aí o pessoal da venda olhou, viu o neto em cima do burro, né, um menino de 10 anos, e começou a comentar: Nossa, será que aquela criança não tem consciência? Ela vai em cima do burro e deixando o senhor de idade caminhando, né, puxando ali o burro. Nossa, não pode. Aí os dois, o vô e o neto, ficou incomodado com o comentário. O que que eles fizeram? Foram seguir viagem. Aí o vô foi em cima do burro e o neto foi puxando o burro. Aí caminharam lá mais algumas horas, chegou numa próxima venda, pararam para beber água. O pessoal da venda comentaram assim: Nossa, será que aquele senhor não tem consciência? Deixar uma criança de 10 anos, criança pequena, puxando o burro enquanto ele está tranquilo lá em cima do burro? Meu Deus, não pode uma coisa dessa. Aí o que que fizeram? Eles ficaram incomodados com aquele comentário. Aí, ó, avalia comigo. Tava os dois no burro, o pessoal comentou, coitado do burro, eles não têm consciência. O neto foi em cima do burro, o pessoal comentou, nossa, será que o neto não tem consciência? Deixar um senhor andando. Aí o senhor foi para cima do burro, o vô. O pessoal comentou de novo, nossa, o vô lá em cima deixando uma criança. Sabe o que que eles fizeram? Foi os dois puxando o burro. Foi os dois puxando o burro. Aí chegaram num próximo venda, o pessoal comentou, nossa, mas esse pessoal é burro, esse pessoal é bobo. Os dois, em vez de montar no animal, os dois ficam aí, deixa o animal aí, vai puxando o burro. Então, para que precisa do burro? Gente, moral da história.
Quem vive dando moral para o que os outros falam, vive carregando o burro nas costas. Quem dá moral para tudo que os outros falam e põe isso enquanto relevante e traz para esse mundo ideal, que não agrega tanto, vive carregando o burro nas costas. Então vamos deixar de carregar o burro nas costas, tá bom? Essa é a história do burro. Para fechar a nossa Masterclass, eu quero concluir aqui, ó. O mundo ideal você é aquilo que você acredita que você é. No mundo real, você é aquilo que você acredita que você é. Cadê o negocinho do mouse? Cadê? Aqui. Eu preciso destacar isso aqui. No mundo ideal, você é aquilo que você acredita que você é. Mundo real. O mundo real. Isso aqui é incrível. Você não é aquilo que você acredita que você é. Ponto. Você, eu preciso escrever maiúsculo isso. Você é muito mais. Você pode mais. Você pode o que quiser. E ponto final, é isso. Você precisa entender isso. No mundo ideal, você é aquilo que você acredita que você é. Às vezes, aquele problema que você tem aí, ó, necessidade de aprovação, problema com autoimagem, você é aquilo que você acredita que você é. A forma com que você comporta no dia a dia, se você anda de cabeça erguida, se você anda de cabeça baixa, se você fala com pessoas com insegurança, se você às vezes duvida do seu conhecimento, do seu potencial, você está certo. Se você acha que não consegue, você está certo. Se você acha que você consegue, você está certo. Se você acha que não consegue, de toda forma, você está certo. Entende isso? Você é aquilo que você acredita que você é. Só que se você está agindo, se você está pensando em viver num mundo ideal, você não está sendo muita coisa. Você está duvidando de você. Você está duvidando da sua capacidade. Você está deixando de fazer um monte de coisa que você precisa fazer para poder ter mais resultado, para poder crescer pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, para você poder conseguir buscar um equilíbrio de vida onde você vai ter tempo para estar mais com a sua família, para passear. Eu sei que você deseja acessar um monte de coisa, mas você tem que mudar esse mindset, essa mentalidade. Lá no mundo real, você é muito mais do que aquilo que você acredita que você é. O resultado que você tem hoje não define a pessoa que você é, não. Tem muita gente que vai duvidar de você. Tenho pessoas que eu já falei assim, cara, tira um tempo aí, eu preciso marcar uma reunião contigo. E a pessoa não tira um tempo para poder marcar uma reunião. Isso já aconteceu comigo. Por quê? Porque a pessoa julgava eu baseado naquilo que ela acreditava que eu era, me julgando pela realidade, né? Desde quando eu nasci. E as pessoas não dão moral. A partir do momento que você começa a crescer, exponencializar os seus resultados, aí todo mundo quer sentar contigo. Aí as pessoas querem tirar um tempo que elas não têm, elas criam tempo, é questão de prioridade para elas para poder estar com você. Então você precisa entender isso faz parte do processo de crescimento, tá? Então você não é aquilo que você acredita que você é, não, você é muito mais do que isso. O seu estado atual não define a pessoa que você é e nem o resultado no futuro que você vai ter, não. Você só tem que acreditar em você. Você só tem que sair desse mundo ideal, desse sentimento que você vem trazendo sobre um monte de coisa que está acontecendo. Você precisa ressignificar muita coisa na sua vida para você poder ser real, se sentir emocionalmente forte, confiante, não deixar as pessoas pisar em você. Muitas das vezes não deixar as pessoas pisar em você não é dar uma resposta mal educada, não. É dar uma resposta sincera para elas. É não gerar aquele sentimento ruim.
É não pegar aquilo que elas têm para te dar. A maioria das pessoas, o que elas têm para te dar ali não é coisa boa. Você não precisa pegar, às vezes você pode só ouvir. Ouvir não quer dizer que você aceita. Você só tem que ouvir, tá? Então é isso. A nossa aula de hoje, a nossa Masterclass, eu falei sobre a diferença do mundo real para o mundo ideal e te mostrei a importância de você agir pautado no que é real, para você poder conquistar realmente aquilo que é o resultado real que você deseja na sua vida. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Clica no botãozinho vermelho aí abaixo e se inscreve, dá aquela curtida e olha, compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo aqui tem um poder de mudar, que tem um poder de mudar a minha vida, a sua vida e das pessoas que você ama, é informação. Essas informações que a gente vai aprender e vai colocar em prática no nosso dia a dia, tá bom? Então compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que você realmente gosta. E se inscreva, se você ainda não se inscreveu, é agora. Clica aí, se inscreva no canal e dá o joinha, tá bom? Eu sou o Marcos Castro da MKT Lançamentos Imobiliários e nesse vídeo de hoje, nessa Masterclass, eu falei sobre uma estratégia, sobre um conteúdo que mudou, que tem transformado a minha vida e que eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a viver no mundo real, os seus resultados, a sua vida também vai ser transformada e, consequentemente, você vai ter o poder de transformar, de influenciar na vida de muitas pessoas, né, que estão em sua volta, familiares, amigos, colaboradores, parceiros de negócio, tá? E é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado. As nossas Masterclass, elas serão sempre na quinta-feira, eu vou fazer ao vivo. Essa aqui é uma gravação porque o ao vivo que eu fiz, a internet aqui caiu e não ficou salvo. Então, estou refazendo, regravando a aula para poder compartilhar aqui com você. Não vai ser todas as quintas-feiras, mas segue eu no Instagram. Vou deixar na descrição aqui também o meu Instagram. Sempre que for ter as Masterclass, eu quero fazer pelo menos 2 por mês, né, de 15 em 15 dias. Eu vou estar gravando stories, estar postando um card lá dentro, te comunicando que teremos Masterclass. E venha assistir comigo ao vivo. Ao vivo é legal, é diferente, as pessoas interagem, a gente consegue ter uma entrega aí a mais, tá? Então isso é muito importante, tá bom? Então é isso. Concluímos aí mais essa aula. Um grande abraço e a gente se vê aí em uma próxima Masterclass. Um grande abraço e até lá!